Olá, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo ocorre um suicídio a cada 40 segundos. Esse é um dado muito forte, é um dado que chama muito a atenção. Falamos aí em vários meios de comunicação sobre o Setembro Amarelo e nós estamos encerrando o Setembro Amarelo para falar sobre a prevenção ao suicídio, em especial para lembrar que não é só no mês de setembro que devemos nos cuidar, que devemos buscar orientação, buscar ajuda, é o ano todo. Nós voltamos hoje com o psiquiatra Rodrigo de Jesus para falar um pouco sobre esse assunto. Existe também um outro dado, doutor, sobre 10 mil suicídios ao ano no Brasil, uma informação que nós buscamos, né? Bom, primeiro, obrigada por voltar aqui conosco, né? E hoje, como é que está sendo na prática, no seu caso em especial, né, em consultório, com a pandemia? Tem já alguma informação de que houve aumento ou tentativas de suicídio também por conta desse isolamento que a gente está vivendo? Sim, hoje a gente percebe que o adoecimento mental, não só a depressão, mas o adoecimento de outras, né, ansiedade, pânico, elas aumentaram significativamente. Lembrando também que quando a gente fala em Setembro Amarelo, é o mês onde a gente fala da prevenção, mas a prevenção ela acontece o ano todo. Né? Então hoje é só para a gente lembrar e frisar que esse assunto precisa ser falado. Então deixar um pouco o preconceito de lado, né, que foi criado ao longo do tempo de se falar na questão do suicídio e muitas vezes salvar vidas com isso, certo? Com relação à pandemia, sim, houve aumento dos casos de ansiedade, de pânico, de depressão e provavelmente de suicídio também. Né? Mas é importante ter o esclarecimento, buscar as informações para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível, né, a um profissional de saúde. Bom, falando sobre essa questão de adoecimento mental, necessariamente a pessoa que tem depressão, que tem ansiedade, um síndrome do pânico, ela tem uma tendência ao suicídio, há essa ligação? Então, quase 100% das doenças dos suicídios, eles são precedidos por um adoecimento mental. Seja depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, esquizofrenia ou abuso de álcool e outras drogas. Então, sim, você buscar a ajuda, né, para o tratamento é fundamental importância. Então, geralmente, o suicida ele vai estar ligado a algum adoecimento mental daquela pessoa. O senhor falou da questão de preconceito. Quais são, assim, hoje, ainda os mitos que existem em relação, né, ao suicídio ou a pessoa que tenta o suicídio? Ainda existe, se percebe muito esse preconceito? O preconceito ele existe, na verdade, em relação ao adoecimento mental. Então, as pessoas elas evitam falar sobre isso. Então, as pessoas têm preconceito, às vezes, indo ao psiquiatra. Eu não quero ir ao psiquiatra porque é médico de louco. Por quê? Porque até o século passado nós não tínhamos uma evolução da psicofarmacologia. Então não existia medicamentos efetivos para isso. Então as pessoas que tinham adoecimento mental, uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, elas eram colocadas em instituições e muito pouco se fazia para essa pessoa. Então a evolução dessa doença ela era muito agravada. E as pessoas perdiam realmente o contato com a realidade, perdiam-se a capacidade de julgamento, perdia-se a capacidade de se organizar. E aí você fala esse pejorativamente falado louco, né? Porque a pessoa não tinha esse tratamento. Com o advento da evolução da psicofarmacologia, os medicamentos diminuíram muito o tempo de tratamento. Então você consegue tirar a pessoa da crise depressiva, de uma crise bipolar, muito mais rapidamente. Então você não tem essa evolução desfavorável. Então você consegue prevenir esse adoecimento muito rápido. Outra coisa que aconteceu em relação à questão do suicídio, do preconceito, eu acredito que talvez seja uma questão mais cultural e religiosa mesmo, porque o suicídio ele é visto de uma forma pejorativa, né? Pensando religiosamente falando, né? As religiões condenam. Então, falar isso, ser condenado assim, já pensando dessa forma, afasta muito, né, as pessoas. Então, as pessoas têm medo de falar sobre isso. Então, a gente só vai conseguir combater isso a partir do que a gente está fazendo aqui, divulgando, falando, perdendo esse medo, porque todo mundo pode passar por uma situação dessa. Então, quando uma pessoa passa por um transtorno mental, seja ele uma depressão, seja um síndrome do pânico, acontecem distorções cognitivas. Os seus pensamentos, eles não conseguem ser adequados. Você não consegue ter uma resposta adequada, entendeu? Eu brinco às vezes assim, eu falo assim,
pense numa prova que você vai fazer e você às vezes sabe a matéria, chega na hora de te dar um branco e você não lembra de nada. Aí você entregou a prova, você foi embora e você lembrou da resposta. Naquele momento que você estava na prova, essa resposta não vinha, você não conseguia, aí você jogou na coisa mais absurda. Aí depois você chega em casa e fala, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu errei? Porque na hora você não conseguia ver isso. Então, a pessoa que passa por uma situação dessa, de adoecimento, de pensamento suicida, ela não está com as suas faculdades de decisão adequada. Por isso que eu não posso dizer que o pensamento suicida é algo individual e a pessoa está no seu direito. Porque, na verdade, qual é o direito que ela tem se ela não consegue pensar adequadamente sobre isso? Até aproveitando, na busca de informações, né, para essa entrevista, eu achei dados também relacionados a padres e pastores que se suicidaram. Né? Existem esses dados aqui, uma das informações que a gente conseguiu, em 2017 e 2018, 17 padres cometeram suicídio. Este ano, pelo menos 6 padres e pastores evangélicos cometeram suicídio. Na verdade, então, acho que é muito importante a gente esclarecer isso. Não tem nada a ver com religião, com fé. A pessoa que pensa, planeja ou tenta suicídio, ela não é uma pessoa que está condenada ao inferno, digamos, né, numa forma cientificamente falando, né? Queria que você até detalhasse um pouco mais isso. Não quer dizer que ela não tenha fé, né? Porque é um alerta, é para ser um alerta, né? Isso é um mito que foi criado, entendeu? E isso precisa ser desmistificado. Então, veja bem, quando a pessoa tem esse adoecimento, ela não consegue pensar direito. Então, poxa, nós estamos vendo aí, você falou os dados aí, pastores, padres, pessoas que são criadas dentro de uma doutrina, pessoas que vivenciam isso. Então, vamos acabar com esse mito. Essa pessoa, ela não tem, já ouvi falar, não tem caráter, tem nada a ver, não tem fé, não tem amor, não tem respeito pela família. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É que as pessoas não conseguem pensar. Então, é um sofrimento tão grande que a pessoa está sentindo que ela quer um alívio para o seu sofrimento, mas ela não sabe como se aliviar. Então, parece que a morte, nesse momento, ele é a forma mais fácil, talvez, e que eu consiga fazer isso. Então, eu comparo isso, eu não sei se alguém já fez essa comparação, mas eu comparo isso como um náufrago, que naufragou no oceano, e você tem a angústia de estar sozinho no oceano, desesperado, sem saber o que fazer. Então, naquele momento, o seu desespero é, eu quero morrer. Mas no fundo você não quer morrer, você quer alguém para te ajudar. Você queria que um barco passasse, você queria que a noite chegasse, no outro dia você visse um litoral, que alguém te ajudasse. Mas o seu sofrimento é tão grande que você não quer ficar ali. Então eu comparo talvez o sofrimento de uma pessoa que está nesse processo de pensamentos de suicida como um náufrago, num mar aberto, entendeu? Ele não quer verdadeiramente morrer, o que ele quer é uma solução para o seu problema. Então, e talvez essa solução venha do seu amigo que está ali te vendo, te ouvindo, que vai te levar para a ajuda de um profissional, que vai te escutar. Então, às vezes as pessoas vêm e falam assim, algumas situações que elas falam para ajudar. Não, mas você tem tudo, você está bem, você é bonito, você tem dinheiro, você tem sucesso. Por que pensar assim? A pessoa não consegue identificar isso. Porque essas coisas não estão relacionadas a bens materiais, não estão relacionadas à igreja, não está relacionada à sua fé. Isso é um processo de adoecimento da pessoa. Então, por mais que você fale isso, a pessoa não vai entender dessa forma. E isso vai mais prejudicar do que ajudar. Porque a pessoa vai falar assim, puxa, realmente, eu tenho tudo isso e eu não consigo ser nada. Talvez isso seja mais um incentivo para ela realmente colocar fim na sua vida do que propriamente para conseguir sair dessa situação. Quem estiver, de repente, nos assistindo aí na internet e está passando por essa situação, porque às vezes as pessoas olham ao redor e falam, nossa, mas era uma pessoa tão alegre, parecia tão bem, né? Mas a pessoa, de repente, está ali com aquele pensamento fixo, né? Como buscar ajuda? Qual o primeiro passo a dar, né? Quem buscar? Porque às vezes a pessoa também, ela está ali ao redor de muita gente e ao mesmo tempo está sozinha, né? É importante você quebrar esse tabu de conversar com um psiquiatra, psicólogo, mas se você tem o seu médico, seja o seu cardiologista, seja o seu ginecologista, você está passando uma situação dessa, converse com ele. Chegue para o seu médico, converse com ele, fale o que está sentindo, ele vai tentar te ajudar ou vai te orientar qual o caminho a seguir. Então, assim, o importante é você buscar ajuda, o importante é você falar sobre isso. Então, eu costumo dizer que
como Shakespeare dizia, né? Falar pode curar dores emocionais. E é verdade. Às vezes você vem, conversa com um amigo, é como se tirasse um véu da sua visão. Você consegue ver um horizonte que antes você não via. Então é importante você discutir isso para você poder buscar ajuda o mais cedo possível. Então, quando a pessoa começa a chegar no momento de um suicídio, ela já passou pela fase de contemplação. Então, primeiro começa a ideia. Essa ideia surgiu no momento. E aí ela começa, então, a ser contemplada. E aí você começa a pensar sobre isso, a planejar. E muitas vezes, o mito que as pessoas falam, não fala sobre suicídio. As pessoas que vão se matar não falam, não. Ela começa a testar o canal, começa a saber o que as pessoas estão achando, como que elas vão sentir, o que essa pessoa vai sentir se eu não estiver aqui. Muitas vezes é um teste que ela está fazendo, para saber se realmente ela vai ser necessária ou não. Então é importante a gente estar em alerta e se alguém tiver com uma postura desse tipo, a gente ser acolhedor, ser empático e procurar ajudar, não julgar, não falar que essa pessoa não pode pensar nisso, não, seja acolhedor, tente ouvir essa pessoa, busque uma ajuda no profissional para tentar solucionar mais rápido. A gente já entrevistou aqui pelo Setembro Amarelo, até você citou antes da gente começar a entrevista, né, a Ana Rosa do CVV, o Centro de Valorização da Vida aqui de Cuiabá. Eles têm aqui grupos, inclusive, de ajuda para quem sobreviveu a uma tentativa de suicídio. E tem o telefone do CVV, que é um telefone agora, hoje é um telefone nacional, 188, né? Esse tipo de iniciativa, o senhor acredita que ajuda? Pode ser um primeiro momento, às vezes que a pessoa não confia, não quer saber de ninguém, a família não apoia, ou enfim... Ajuda, doutor? Com certeza. O CVV tanto ajuda que o CVV está aí há quantos anos? Quantas pessoas o CVV já não ajudou, já não salvou? Quantas vidas esses voluntários do CVV já não ajudaram a ser salvas? Então, com certeza, a pessoa que está no momento desses, de depressão, de angústia, de medo, falar, colocar para fora, muitas vezes ser ouvido, ajuda essa pessoa talvez a organizar esse pensamento. Esse pensamento que está confuso, que está embaralhado, que está sem saída, de repente você falando, ele contando, colocando para fora, você consegue organizar ele, dar um sentido e consegue muitas vezes salvar essa pessoa. Como é que a família deve reagir? O senhor já falou algumas questões, né, de acolher, enfim, mas assim, quando a pessoa começa a dar os sinais, começa a falar algumas palavras, algumas frases-chave, testando, ou então há uma tentativa, né? E às vezes as pessoas acham, já que tentou uma vez, não vai tentar de novo. Qual é que tipo de ajuda a família pode também oferecer para essa pessoa e como ela pode se ajudar? Porque a família acaba adoecendo. Sim, também, né? Adoece. Assim, a família é o nosso reduto de conforto, né? Então a família é o nosso porto seguro. Então, se a pessoa está contando isso para a família, é necessário que a família seja empática, acolha essa pessoa, busque conversar, entender e muitas vezes não ter aquela postura mais adversa, né, de falar assim, não, mas você não tem por que sentir isso, você tem tudo aqui, você não precisa pensar nisso. Não, como estou dizendo, não é que a pessoa quer pensar, são pensamentos que muitas vezes vêm na cabeça da pessoa, são pensamentos intrusivos, que vêm e ficam ali, começam a germinar, começa com uma coisa pequena e vai evoluindo até se tornar uma coisa maior. Então, a família deve ouvir, buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um médico da família. Muitas vezes a pessoa está resistente ali, vai ao médico, busque informação para que você possa ajudar essa pessoa. E não afaste, não feche as portas para essa pessoa. Não menospreze, não desvalorize. A pior coisa que pode ter para alguém que está passando por uma situação dessa é ser minimizado o sofrimento que ela está sentindo. Então, eu estou com um sofrimento que para mim parece um sofrimento muito grande, que eu não consigo perceber qual é a saída. E alguém vem e me diz que isso não é nada, que é bobagem, né? Que é bobagem, isso pode ter uma repercussão muito negativa, entendeu? Para a minha evolução. É uma questão também que eu me lembrei agora, às vezes a gente vê no histórico familiar, né? Às vezes, se você olhar para trás, o pai ou a mãe tentou ou se suicidou, a avó. E existe um fator genético aí para o suicídio ou um comportamento que se repete e isso acontece? Sim, você tem fator genético. Tanto é que quando a gente faz uma avaliação, a gente procura saber da família, qual é o histórico familiar, se tinha depressão, se tinha pânico, se tinha alguma história de esquizofrenia na família, para a gente poder entender o que está acontecendo. Ah, mas o
o avô se matou, o avô tinha depressão, então eu vou ter? Não necessariamente. Mas o que acontece? Existe uma predisposição genética. Então, uma pessoa que já tem uma história passada me chama a atenção para ter um cuidado maior agora. Então, quer dizer que essa pessoa ela está mais vulnerável. Isso quer dizer que quem não tem ninguém, não tem história na família de pessoas que se mataram, que cometeram suicídio, ela está livre? Não. Eu posso não ter ninguém, nunca ter tido história na família de alguém que teve um pensamento suicida, e eu posso evoluir com a depressão e ter um pensamento suicida. Porque os tempos mudaram, as coisas mudaram. Nós tivemos uma pandemia agora. Então, as pessoas estavam nas suas casas, vivendo suas vidas muito bem, pessoas com uma ascensão profissional, e de repente aquilo tudo é tolhido dela, de repente tudo acaba, entendeu? De repente é como se fosse a Cinderela à meia-noite, acabou, você não tem mais isso. Como que essa pessoa vai reagir? As perdas que ela teve. Então, será que ela vai conseguir ter a resiliência, a capacidade de enfrentamento para isso? Ou será que aquele momento, essa situação vai fazer ele ter uma depressão? Ele vai evoluir com o pensamento suicida. Então, ele não tem histórico, mas aconteceu. Então, o fato de você ter a história de alguém que teve um transtorno mental chama a atenção, mas também não condena essa pessoa. Assim como quem nunca teve também não está livre. Eu não tenho história na minha família, então eu não tenho problema com isso. Não. Qualquer um. Eu nunca tive depressão, mas eu posso um dia. Espero que não, mas posso um dia ter depressão. Então, qualquer um de nós está suscetível. E como eu dissemos antes, não é falta de Deus, não é falta de caráter, não é falta de amor próprio, não é falta de coragem. É um adoecimento que aconteceu, seja por fator genético, associado a fator ambiental. Pode ser uma mudança, às vezes, no meio interno da pessoa, uma alteração endócrina, uma outra alteração que está ali acontecendo, um outro adoecimento que a gente não está vendo, que está causando isso, uma própria outra doença ali que está fazendo essa pessoa se adoecer. E como é que é feito o tratamento hoje? Bom, inicialmente você vai depender o grau dessa depressão. Então, se é uma depressão mais leve, você pode tratar às vezes com a terapia, com o psicólogo. Se for uma depressão moderada, você já vai precisar de um medicamento. Esse medicamento vai acelerar o processo da cura. Aí às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Rodrigo, não gosto de remédio, eu vou ter que tomar remédio? Aí eu dou a seguinte explicação. Você pode, se eu me cortar, foi um corte pequeno, meu organismo vai tentar me curar. Se for um corte grande, eu vou precisar de uma ajuda para poder fazer esse corte, esse ferimento cicatrizar. Então pensa nisso, o medicamento como uma ajuda externa que você está dando, não como algo pejorativo. Então, se você não tomar o remédio, quer dizer que eu não vou melhorar? Eu não posso falar isso com propriedade e certeza, você não vai. Mas eu acredito que vai demorar mais tempo. Isso eu te falo, isso vai demorar mais tempo, e eu não sei qual que vai ser o curso dessa doença. Será que eu não vou piorar esse paciente? Será que esse paciente tentar resolver sozinho, sem fazer nada, ele não vai ficar mais adoecido? Ele não vai ficar pior? Então, o que eu sugiro? Busque o profissional, vá ao seu psicólogo, vá ao seu psiquiatra, comece o tratamento o quanto antes, para que você possa o mais rápido. Quanto mais tempo você começa o tratamento, melhor é de tratar, mais rápida a evolução para melhora desse quadro, menos funcionalidade você vai perder, porque quanto mais cedo você tratar, menos adoecido você vai ficar. Então, o trabalho que você ia faltar, as amizades que você ia perder, as brigas no relacionamento que iam acontecer, elas não vão acontecer. As noites perdidas de sono que você ia ter, elas não vão ocorrer. Então, o importante é, quanto antes você buscar essa ajuda, melhor. Então, não tenha preconceito com relação à medicação. Medicações, a medicação vai me deixar dependente. Não é verdade. As medicações hoje psiquiátricas, você sabendo usar adequadamente, muito poucos medicamentos psiquiátricos levam à dependência. E levam à dependência quando você usa de uma maneira equivocada. Se você está sendo acompanhado por um profissional, ele vai introduzir esse medicamento, às vezes, um medicamento tarja preta ali, por um breve período, para poder ajustar alguma coisa que está necessariamente precisando ser ajustada ali, mas depois vai ser retirado. Então, ele tem um tempo para ser usado, uma dosagem adequada, para resolver um problema específico. Então, você não precisa ter medo. Às vezes, as pessoas têm medo, às vezes, da medicalização. Não faça isso. Busque ajuda, aceite, entendeu? É menos sofrível.
E até a retirada dessa medicação também precisa ser sobre orientação médica, né? Tem medicamentos que tem que ser retirados aos poucos. Com certeza. E também acho que já aproveitando no gancho, fazendo o alerta de também não fazer a automedicação, porque às vezes meu colega toma esse remedinho aqui para depressão, eu também acho que se para ele é bom, pode ser bom para mim, né? Tem muita gente que já fala assim, né? E já dá um jeito, porque com a pandemia, infelizmente, a gente sabe que tem farmácias vendendo medicação sem receita. É verdade. Eu queria que você desse mais esse alerta do risco que é isso. Isso também, é um alerta doutor. muito importante. Por quê? Às vezes você vai tomar um medicamento que a outra pessoa toma. Mas aquele medicamento para aquela pessoa, quando a gente vai introduzir um medicamento para alguém, a gente precisa avaliar esse perfil dessa pessoa. O que a gente está buscando? Quais são as situações que a gente está levando em consideração para prescrever aquela medicação? E o que eu espero com aquela medicação? Então, se de repente eu pego um medicamento qualquer ali, né? Um antidepressivo que o fulano está usando e eu vou tomar aqui, pode ser que seja bom para mim, mas pode ser que eu tenha um efeito colateral e eu não saiba que esse efeito colateral é dessa medicação. Então, é preciso ter muito cuidado quando você pega uma medicação de alguém e começa a tomar, porque as orientações são fundamentais. Muitas vezes eu começo o medicamento com o paciente, eu oriento, e mesmo a gente começando com a dose baixa, às vezes o paciente ele é mais sensível àquele medicamento. Aquele medicamento para aquela pessoa não funcionou, não teve um efeito adverso, teve uma dor de cabeça, teve uma náusea, teve um desarranjo intestinal. Para aquela pessoa, não quer dizer que vai ser para todos. Então, às vezes, aquele perfil de medicamento para aquela pessoa, pela genética dela, né, o organismo dela não se adaptou. Aí você vai buscar outro. Por isso é importante. Então, a pessoa vai lá, pega um remédio que o amigo está usando e toma, achando que está fazendo bem, aí ele tem um efeito colateral, sei lá, uma dor de cabeça, tem uma enxaqueca horrível. Aí fala, meu Deus, tomei esse negócio aí, ficou pior. Não vai tomar. Aí você queima uma etapa, você não vai... Por que eu vou lá, o cara vai me dar um remédio e vai ficar dopado? E não é essa a situação. Então, busca um profissional, busca orientação. Hoje as medicações são muito modernas. Conforme o perfil do paciente, você vai ser orientado a tomar um medicamento que vai levar em consideração esse perfil. Eu me lembrei aqui, antes da gente encerrar, sei que a gente está estendendo um pouquinho aqui, mas assim, eu acho que são tantas situações para a gente, né, comentar, mas eu me lembrei de um tempo atrás, houve a divulgação de um tratamento que é um tipo de eletrochoque para tratamento de depressão. Isso ainda se mantém? O senhor tem conhecimento da questão da eficiência disso ou não? A eletroconvulsoterapia. Isso, a eletroconvulsoterapia é um excelente tratamento, é um tratamento muito bom, tá? Deve ser bem recomendado. A gente não vai sair fazendo isso para todo mundo, mas existem alguns casos específicos, tá? Que você usa a eletroconvulsoterapia. Às vezes, casos de pacientes com pensamentos de ações suicidas também, que você precisa atuar de uma maneira mais rápida no processo, que aquela pessoa está muito forte esse processo, muitas vezes é a indicação de você fazer uma eletroconvulsoterapia, tá? Não é exatamente como as pessoas veem, tá? Esse procedimento, ele é um procedimento que ele é feito num ambiente adequado, é feito sob anestesia, então a pessoa não leva um choque e fica tremendo, não é dessa forma. Se comparou muito com os tratamentos antigos, não, né, psiquiátricos. mas isso aí é de uma outra época, você entendeu? Mas assim, hoje as pessoas são colocadas num ambiente e essa pessoa é monitorada junto ali com o anestesista para não ter sofrimento. Então, é um excelente tratamento. Então, não tenha preconceito. E as pessoas têm. Hoje, uma vez eu conversando com uma pessoa extremamente esclarecida, e ela ficou abismada, falou, nossa, as pessoas ainda dão choque. Porque as pessoas acham que esse tratamento de dar choque, mas não é bem isso. Né? É que o procedimento eletroconvulsoterapia, você causar um processo convulsivo através da corrente elétrica, os estudos, tudo mais, já indicaram que você tem uma melhora, tem uma indicação para alguns casos. Então, isso é feito com muita cautela, então não tenha medo se você ia precisar de uma situação dessa, se o seu psiquiatra achar que você precisa de uma situação dessa, não tenha medo, não tenha preconceito com relação a isso. Na época da residência, vários pacientes que a gente acompanhava, que passaram por isso, pacientes muito graves, falaram, olha, eu me arrependo de não ter feito antes, que a melhora foi muito, muito boa. Então, assim, claro que isso tem uma especificidade. Existe um paciente que vai ser avaliado e é um paciente muito específico. Então, não é para todo mundo, mas alguns pacientes vão necessitar dessa terapia.
Na dúvida, o melhor é buscar realmente, né, um médico, tirar todas as dúvidas. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer aqui ainda sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio? Não, eu acho que a gente abordou bastante os temas. Eu acho que principalmente refrisou bastante sobre essa questão do preconceito, de não ter esse preconceito, né, desmistificar isso, buscar ajuda, tá? Falamos sobre a medicação, não ter esse preconceito da medicação, usar a medicação, mas com orientação. Se for o caso, uma eletroconvulsoterapia também bem indicada. Então, eu acho que é isso. A gente precisa falar sobre isso para acabar com esse preconceito que as pessoas têm e essa dissociação, né, do cérebro e mente. Então, às vezes eu falo assim, você pode ter um carro ultramoderno, né, hoje um carro ultramoderno que ele está funcionando totalmente a parte mecânica, mas de repente ali um sensor ali dentro não vai funcionar, o sistema ele não vai ligar. Então, de repente, você está com a sua maquinária toda em perfeita ordem, mas uma coisinha aqui dentro precisa de um ajuste e que não vai funcionar, uma parte ali muito sensível, tá? Você não está louco, você não é desequilibrado, não, você só está passando um processo de adoecimento como qualquer pessoa. Então, uma coisa que eu falo assim, uma situação muito interessante, como que você vai falar para uma pessoa que tem uma pressão arterial, tem uma hiperglicemia, né, uma hipoglicemia, por exemplo, uma diabetes, como que você vai falar para essa pessoa não ter isso? Fica com a sua pressão normal, fica com a sua glicose normal. Eu não consigo determinar. Como é que eu vou falar para a pessoa, não fique deprimido? Entendeu? Então, é algo que está além da gente. É um adoecimento. Então, a gente precisa intervir de uma maneira adequada. Então, use o medicamento quando for necessário, com orientação e vamos ser felizes. Não depende da vontade, né, doutor? Não. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar vindo aqui e divulgando um pouquinho mais sobre essa questão tão delicada que é a questão do suicídio. Por falar nisso, onde que pode encontrar o senhor, doutor Rodrigo de Jesus, nas redes sociais, internet, quem quiser tirar mais dúvidas ou procurá-lo? Pode acessar o Instagram, né? @Dr. Rodrigo de Jesus. Tá? E hoje eu atendo também lá no Instituto do Alibi e fico à disposição. Tá joia. Então, vou repetir aqui, @Dr. Rodrigo de Jesus. Nós ouvimos, então, o Dr. Rodrigo, psiquiatra, sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Eu vou deixar aqui no link do YouTube, se você está nos assistindo nas redes sociais ou no site, dá uma procurada no nosso link do YouTube, que eu vou deixar aqui dois links, um deles, uma cartilha, que até o Dr. Rodrigo me passou antes dessa entrevista, para a gente poder estudar, pesquisar um pouco mais sobre o suicídio, e a entrevista que nós fizemos com a Ana Rosa, do CVV, tá? Falando um pouco do trabalho do CVV aqui em Cuiabá. Se você precisar de alguém para falar com você, 188, são voluntários, são pessoas preparadas que estudam para serem voluntárias do CVV, para te ouvirem. Não precisa se identificar se você não quiser. Enfim, se você quer pelo menos ter alguém para falar num primeiro momento, né, uma primeira ajuda, ligue 188 no CVV. Fica essa dica aqui para você, compartilhe essa entrevista para pelo menos mais uma pessoa. E aí você também vai estar ajudando aí nessa prevenção. E o Setembro Amarelo não é só setembro não, gente. Outubro, novembro, dezembro, o ano todo a gente precisa falar, a gente precisa se cuidar, né? Vamos buscar ajuda. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.